Muito bem, então, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de difusão. É um processo de transporte que envolve a membrana plasmática. Na difusão, pessoal, ocorre transporte de soluto. O soluto ele é transportado sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Portanto, é um transporte que ocorre a favor do gradiente de concentração. Então a membrana ela separa dois meios, um meio mais concentrado, um meio menos concentrado. As substâncias elas saem do meio mais e se deslocam em direção ao meio menos concentrado. Nesse processo não ocorre gasto de energia, gasto de ATP. Portanto, a difusão é um processo passivo de transporte. A gente tem dois tipos de transporte passivo. Um que a gente chama de osmose, inclusive já tem vídeo aqui no canal, e o outro tipo de transporte é o transporte por difusão, que é esse que a gente está vendo agora. Se a difusão é um processo passivo de transporte, então, ela visa sempre a manutenção de um equilíbrio de concentração. Os dois meios eles apresentam um gradiente. A difusão ocorre para garantir o equilíbrio, que esse gradiente não ocorra mais, que os dois meios se mantenham isotônicos. Para a gente entender difusão, eu vou usar um modelinho aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um recipiente. Esse recipiente eu vou dividi-lo com uma membrana que se comporta de forma permeável. Para ocorrer difusão com as células, a membrana precisa ser permeável. Uma membrana permeável ela é capaz de garantir o movimento tanto de soluto como de solvente por ela. Bom, eu vou dividir esse recipiente em dois lados aqui, ó. Eu vou chamar um lado de A, outro lado de B. Do lado A, eu vou colocar um certo volume de água. E aí eu vou ser cuidadoso e colocar do lado B exatamente o mesmo volume de água. O volume de água dos dois lados é o mesmo. Do lado A eu coloco uma certa massa de sal. E do lado B eu vou colocar uma massa menor de sal quando comparada com a massa que eu coloquei em A. Eu tenho duas soluções aqui, ó, água mais sal, né? Qual delas tem maior concentração? Concentração é massa sobre volume? Massa de sal sobre o volume total da solução. Então, pessoal, é óbvio que a solução A ela tem maior concentração. A solução B ela tem menor concentração. A gente diz que A é hipertônica em relação a B. B é hipotônica em relação a A. Esse sistema que eu montei, ele está em desequilíbrio. Esse sistema ele apresenta um gradiente de concentração, uma diferença de concentração. Mas quando eu coloco uma membrana permeável aqui no meio, eu forneço condições para que esse sistema se equilibre, para que as duas soluções se tornem isotônicas. O que tem que acontecer aqui com esse sistema para que as duas soluções se equilibrem? É muito simples. Se a quantidade de água dos dois lados é a mesma, tem mais sal em A, menos sal em B, e uma membrana aqui capaz de deixar passar o sal, então, pessoal, partículas de sal saem do lado A e se deslocam para o lado B. Esse movimento de sal do lado A para o lado B garante o equilíbrio lá. Aqui agora eu tenho 6 quantidades de sal, aqui também 6 quantidades de sal. Esse movimento de soluto, porque o sal é soluto, do meio que era mais concentrado para o meio que era menos concentrado, a gente chama de difusão. E a difusão permite o equilíbrio. A solução ela apresentava um gradiente, mas agora ela está equilibrada. Pessoal, a difusão é um processo muito comum de ocorrer com as células presentes nos seres vivos. E talvez o exemplo mais famoso de difusão envolve aquilo que a gente chama de hematose. A hematose é a troca gasosa que a gente faz lá no pulmão. O nosso pulmão, pessoal, ele é alveolar. A gente tem as vias respiratórias, né? Traqueia, brônquios, bronquíolos. No final dos bronquíolos, a gente tem essas estruturas aqui, ó, que parecem uns cachinhos de uva. Cada bolinha dessa aqui é um alvéolo pulmonar. Bom, os alvéolos pulmonares, eles são formados por uma única camada de células e eles estão sempre associados a vasos sanguíneos, a capilares sanguíneos. O pulmão é um órgão muito capilarizado, sempre tem sangue chegando ali. O sangue que chega é um sangue venoso. Sangue venoso é o sangue rico em CO2, obviamente pobre em O2.
Esse sangue venoso ele chega nos alvéolos, passa pelos alvéolos, e aí o sangue que sai dos alvéolos, ele já não é mais venoso, ele é sangue arterial. O sangue arterial ele é pobre em CO2, mas ele é rico em O2. Então o que acontece aqui nos alvéolos que permite essa transformação do sangue de venoso para arterial ali na hora que ele passa pelo pulmão? O que a gente chama de hematose, troca gasosa. Essa estrutura aqui, ó, com uma camada de células, é um alvéolo pulmonar. Quando a gente inspira, o ar infla esses alvéolos. Tá vendo esse tubinho aqui, ó? É um capilar sanguíneo. O sangue que chega aqui no alvéolo é um sangue venoso, rico em CO2. A concentração de CO2 aqui no sangue é muito maior do que a concentração de CO2 no ar. Então, pessoal, por difusão, o CO2 sai do sangue, passa por essas células aqui da parede do capilar e do alvéolo e vai para o ar. Já a concentração de oxigênio ela é muito maior no alvéolo pulmonar, no ar, e ele é menor no sangue. Então, por difusão, o O2 ele sai do ar que preenche o alvéolo e se desloca em direção ao capilar sanguíneo. Essa troca que a gente faz com o oxigênio e o CO2 lá no pulmão é através de um processo que a gente chama de difusão. É muito comum a difusão. Agora, pessoal, tem dois tipos de difusão. Tem um tipo de difusão que a gente chama de difusão simples e tem um outro tipo de difusão que a gente chama de difusão facilitada. Aqui está a membrana plasmática de uma célula, ó, dupla camada de lipídios e algumas proteínas ali no meio. Essas proteínas que eu coloquei são proteínas transportadoras. Essa membrana ela separa dois meios, o meio extracelular do citoplasma, do meio intracelular. Vamos imaginar que para um determinado soluto a concentração desse soluto é maior no meio extracelular e, obviamente, menor no meio intracelular. O soluto ele pode se deslocar por difusão. Se a membrana se comportar de forma permeável, o soluto sai do meio mais e vai para o meio menos. Quando esse soluto sai do mais, vai para o menos, passando pela bicamada lipídica, essa difusão a gente chama de simples. Mas tá vendo essas proteínas aqui, ó? Aqui a gente tem uma proteína de canal. Tá vendo que ela tem um espaço ali no meio dela? O soluto ele pode passar por esse canal também. Agora tá vendo essa outra proteína aqui? Essa proteína ela tem a propriedade de pegar o soluto no meio mais, girar e jogar o soluto no meio menos. Essas proteínas que agem no transporte do soluto nós chamamos de permeases. E quando essa difusão, porque é uma difusão, o soluto está saindo do mais e indo para o menos, ocorre com auxílio de permeases, a difusão ela é chamada de facilitada. Para a gente fechar, olha aqui algumas animações de difusão facilitada. Isso aqui é uma proteína de canal, olha lá. O soluto entra no canal e se desloca do meio mais para o meio menos concentrado. Difusão facilitada. Olha essa proteína trabalhando aqui, ó, pegando o soluto no meio mais, girando e jogando o soluto no meio menos. Essa difusão é facilitada. Aí você poderia me perguntar, Léo, essa proteína aqui para ficar girando, ela não gasta ATP, não? Não, pessoal. A difusão facilitada, com auxílio dessas permeases aqui, ela ocorre sem gasto de ATP, sem gasto de energia.